Vamos lembrar de 2018, quando teve aquela greve dos caminhoneiros. A gente tem agora um ato golpista, inclusive, né, que é muito semelhante, pelo menos na atuação. O que começou a acontecer naquela época? Começou a faltar produto nos mercados. A gente já está tendo relatos que, pelo menos no sul, onde a situação está um pouco pior, você tem que alguns mercados já estão começando a ter alguma falta de alimento. Associações de supermercado pelo Brasil inteiro estão pedindo alguma força policial para acabar com isso, porque está começando a faltar alimento. Já tem registros de postos de gasolina em Minas Gerais que estão utilizando reservas de combustível. Os caminhões não conseguem mais abastecer os combustíveis também nas refinarias. Então, pode acabar combustível e pode acabar alimento. Se você tem, então, uma falta desses bens, o que acontece com o preço disso? Vai disparar. Um dos resultados de 2018 foram 2 meses, justamente 2 meses, de uma grande inflação, justamente de alimentos e combustíveis, por causa dessa confusão toda que aconteceu. E qual que é o resultado agora? O Bolsonaro não vai estar mais lá daqui a 2 meses, o Paulo Guedes também não, então pouco importa agora qual vai ser a inflação nesses próximos 2 meses. O resultado vai ser que, além de todo o caos que a gente já estava prevendo com o preço dos combustíveis pelo não repasse, mesmo que não repassar agora, os próprios donos de postos vão ter que aumentar o preço dos combustíveis para tentar regular um pouco essa oferta, para tentar regular um pouco essa procura que vai ter a mais. Então, essa é a situação que a gente está se desenhando se continuar por um pouco mais de tempo, né? Um aumento do preço dos combustíveis, um aumento do preço dos alimentos em poucos dias, se isso não se contornar rápido. Muito bem, eu queria só aproveitar que você trouxe o caso de 2018, da greve dos caminhoneiros, para a gente mais uma vez dizer para a nossa audiência, deixar muito claro, até o presidente da ABRAVA, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, conhecido como Chorão, Alan Landim, disse hoje numa entrevista anual que não tem nada a ver, a associação não tem nada a ver com, enfim, todos esses fechamentos de estrada e tudo mais, enfim, que estão usando o nome dos caminhoneiros, a extrema-direita está usando o nome dos caminhoneiros, até para fazer um paralelo realmente com essas manifestações de 2018, mas não tem nada a ver, eles não têm nada a ver com essa... O Janones falou a mesma coisa, e vamos lembrar que o Janones surge no cenário político, até antes de ser eleito, né, como uma das principais lideranças ali, ele ainda advogado, como uma das principais lideranças dos caminhoneiros. E muito importante, né, a gente dizer isso, a gente desde o começo do programa está falando, chamando de baderneiro, a gente antes de começar o programa falou de não botar aqui nas tarjas a palavra caminhoneiro, botar baderneiro, bolsonarista. Por quê? E aí, meu irmão caminhoneiro, só para você entender como isso joga contra. Isso joga contra. Eu estou vendo nos comentários assim, tá vendo? Acabou a mamata, que nem falavam de uma maneira absolutamente injusta e baixa em relação à classe artística, quando a maior parte da classe artística trabalha igual uma louca para conseguir ganhar R$1.500, R$2.000 no final do mês, e trabalha com iluminação, com som, carregando coisa, tudo isso faz parte da cultura, da arte. No Brasil, você trabalhar com arte, meu irmão, é guerrilha, porque tu ganha muito pouco e trabalha pra caramba, trabalha pra cacete, entendeu? É caos. Aí vem uma turma, porque mamata, e aí, é claro, as pessoas ficam ultra magoadas. Por quê? Porque é muito injusto. Então, meu irmão caminhoneiro, tá vendo o que é quando a galera fala agora assim, acabou a mamata dos R$2.000? Tu sabe que isso é injusto. Tu sabe que tu ganhou esses R$2.000 ali de pacote eleitoreiro, mas, meu irmão, o que essa crise toda econômica que o Paulo Guedes trouxe pro Brasil causou na tua vida? O que o aumento dos combustíveis, antes dele fazer o pacote eleitoreiro ali, né, que até no diesel não pegou. Isso foi mais para pegar classe média ali na gasolina. Você sabe o quanto pegou? Então é muito importante os caminhoneiros estarem se posicionando agora, para não entrarem nessa onda e para não sofrerem as injustiças que muitas vezes são feitas com setores inteiros da sociedade, que depois ficam pagando um preço que é caro. É injusto, é pesado. Veja o que a classe artística paga hoje no Brasil. Ela foi demonizada por Bolsonaro. Que absurdo fazer isso com a cultura de um país. Com a cultura que te traz Paulinho da Viola, Alessi Brandão, que traz Chico Buarque, que traz Caetano, que traz teu cantor preferido de rap, de funk, meu irmão, que traz teu escritor preferido, teu poeta preferido. Todo mundo entra no pacote quando você tem um ataque que é feito com este propósito. Então eu já estou vendo nos comentários. Os caras, tá vendo, acabou a mamata dos caminhoneiros. É injusto esse comentário. Porque a vida do caminhoneiro é punk, é difícil.
O cara fica longe da família, o cara trabalha pra cacete, o cara anda por uma malha rodoviária, que é uma malha cheia de buraco, insegura, ali com ação de criminosos, crime organizado. É punk, é punk. Então, não entrem, vocês estão fazendo o correto, estão se posicionando, não estão entrando nessa aventura e não vão entrar. Mas vocês estão sentindo como é duro pagar um preço por uma coisa que é injusta. Vocês estão sentindo como é duro. E só para lembrar, quando lançou esse pacote, esse voucher para os caminhoneiros, eles na época se declararam, eles vieram a público para dizer que não apoiavam o Bolsonaro e que esse valor também que eles iriam receber não pagava o custo deles com diesel, com o aumento do diesel e tudo mais. Então, desde aquele momento, essa categoria já tinha se declarado também anti-bolsonarista, que não ia ser um pacote de compra de voto deles, Isso. porque eles sabiam que essa era a intenção. Então, só para a gente ser justo aqui, você falou de Paulo Guedes, e aí acho que o próximo tema que o André vai falar para a gente também é que a herança de Paulo Guedes ainda vai ser sentida na economia por um bom tempo, nesse momento aí de transição e quando a nova equipe econômica do governo Lula assumir, né? Exato, Vivi, exato. A gente montou um artigo de opinião, na verdade, que saiu ontem, né, no ICL Notícias, falando quais são os próximos desafios, agora que o Lula ganhou e a gente tem uma economia para levar para frente, quais são os grandes desafios que a gente vai ter agora, porque a gente está muito empolgado, a gente sabe que depois de anos e anos de Paulo Guedes, a gente está com alguma esperança de uma melhora econômica, mas não é mágica, não existe mágica, então a gente tem que lembrar o seguinte, 2023 vai ser um ano complicado. Por que vai ser complicado? A gente tem dois problemas. Primeiro, o mundo. O mundo está numa situação bem mais frágil. A gente tem que todos os países europeus estão com inflação alta, aumentando taxa de juros, com perspectivas econômicas baixas. A China está com uma demanda muito baixa também, ela não está comprando produtos. Você tem o caso dos Estados Unidos, que deve aumentar, inclusive, nessa próxima quarta-feira, a taxa de juros novamente, e está se esperando mais um trimestre recessivo nos Estados Unidos. Então, o cenário de 2023, internacionalmente, já é duro. E tem as bombas inteiras que o Paulo Guedes deixou no caminho. A gente tem um rombo fiscal gigantesco. Se você não tivesse, inclusive, o teto de gastos, a gente conseguiria contornar, mas a gente tem que lembrar que as leis fiscais, o teto de gastos, a gente não vai ter mais um governo Paulo Guedes, um governo e um Congresso tão leniente, né? O próximo governo, o governo Lula, vai ter que ser extremamente responsável fiscal, porque senão a lei vai surgir com uma marreta gigantesca na cabeça. A gente sabe que governos de esquerda não podem fazer nenhum regime fiscal um pouquinho mais avançado, porque senão você, inclusive, pode sofrer um impeachment, que aconteceu, por exemplo, em 2015. Então a gente tem esses desafios. Então como que a gente vai conseguir tirar todos esses problemas que o Paulo Guedes jogou na nossa economia com o teto de gastos e como que você vai conseguir superar esses problemas mundiais? Lá no artigo a gente fala algumas medidas, algumas ideias e tudo mais, mas é só para avisar, 2023 provavelmente vai ser um ano difícil, então muita calma nessa hora. A gente colocou as melhores pessoas possíveis para levar a economia para frente, mas não é mágica. Então, a gente pode ter um pouco de dificuldade em 2023, mas melhor enfrentar 2023 com uma pessoa com experiência, economista com experiência, do que com o Paulo Guedes de novo, que a gente já viu que não é fácil. Muito bem, fica a dica para a nossa audiência, então, para dar uma acessada nesse artigo, no icleconomia.com.br, que vale a pena acompanhar. E a gente sempre soube, a bola ia ficar mais do que quadrada, né? Ele não ia deixar a bola redonda de jeito nenhum, né, Paulo?